galera, beleza? Mais uma vez aí, cá embaixo com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então hoje é 21/8/2020, mais uma sexta-feira, finalizando a semana às 12h38 da tarde. Estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de se agradecer agora que somos 2.163 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like aí também, a sua opinião que é muito importante aqui pra gente seguir juntos, beleza? Tamo junto, conto com vocês. Primeiro de tudo, grupos do Telegram, entra lá no K-Invest, entra lá no MakerDAO, vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. É por lá que você vai ter acesso a trocar ideia comigo e com outros players do mercado, né? A partir de segunda-feira também vou estar abrindo vagas aí para a quarta turma de hacking, né? Então se você tiver interesse de participar dessa turma, por lá que você vai ter que estar inteirado, né, galera? Por quê? Porque é lá que você vai garantir a sua vaga mais rápido. São vagas limitadas, são apenas 20 vagas. Então, já tem muita procura. Então, eu vou lançar na segunda-feira de manhã e eu espero que as pessoas entendam que são vagas limitadas, né? Então, obrigado a todo mundo aí que vai participar já. E tamo junto total. Então vamos aqui para as primeiras notícias aqui de hoje, né? Vou falar aqui primeiro de um relatório que saiu da Grayscale, né? Da Grayscale aqui, Value in Bitcoin, né? Então é exatamente você fazer a valoração do Bitcoin. Como fazer esse tipo de valoração? Como você faz esse estudo, né, para entender os fundamentos do Bitcoin, como isso tem valor, né? O que, que você utiliza. E aqui dentro desse relatório da Grayscale, ele tem vários indicadores fundamentalistas que vocês não podem perder. Então vocês têm que ficar ligados nesse tipo de conteúdo, galera. É aqui que vocês conseguem aqui um conteúdo mais profundo, onde você consegue entrar na cabeça de Wall Street, né? Porque esses caras aqui de Grayscale aqui, eles estão diretamente correlacionados ao Wall Street, né? Então imagina que esses caras aqui da Grayscale, eles são um fundo de investimento lá de Bitcoin que simplesmente está lá dentro de Wall Street, né? E ele começa falando aqui que a gente está vivendo um momento muito similar aí do que já aconteceu com a estrutura do mercado em 2018. Aliás, em 2018 não, perdão, em 2016. Né? Então a gente está vivendo aí uma estrutura de mercado muito similar com o que aconteceu em 2016. A gente tem primeiro os indicadores fundamentalistas aqui, mas não relacionados diretamente ao Bitcoin, mas a gente tem aqui, por exemplo, o Real GDP Growth, né, que é o crescimento real do PIB mundial, né, versus né, o crescimento real do salário global. Né? Então a gente está vendo aqui que o crescimento real aqui do PIB está crescendo, mas o salário da galera continua estagnado, né, galera? O PIB cresce, né, as empresas crescem, só que o salário da galera não tem seguido esse mesmo nível de pensamento, né? Então a gente vai mostrar aqui alguns outros gráficos aqui para vocês entenderem aqui como é que eles baseiam a tese de investimento em Bitcoin, né? Então a gente tem aqui a dívida americana versus a velocidade de movimentação do dinheiro, o chamado M2. M2, para quem não conhece, quem fala bastante é o próprio Fernando Urrich. A gente tem uma figura fantástica aqui no Brasil que fala sobre isso, é o M2 aqui, é exatamente o tanto de dinheiro físico, né, as moedas fiat que estão impressas, né, e isso lá no Fed, né, então dólares. Então a gente está falando aqui que a velocidade de movimentação do M2 ela nunca esteve tão baixa. A gente tem aqui essa questão aqui de o dinheiro estar totalmente parado, né? As pessoas não estão gastando, não estão circulando, não estão movendo esse dinheiro. Enquanto isso, a dívida americana ela está skyrocketing, né? Ela está exatamente saltando aí through the roof, né? Ela está subindo pelo telhado aí total e destruindo qualquer tipo de resistência que venha a chegar, né? Então, dívida americana aí crescendo bastante, mais um indicador fundamentalista para o caso do Bitcoin, né? Para a tese de investimento em Bitcoin. Então a gente tem a expansão do balanço do Fed, né? A expansão do balanço do Fed aí por QI, né? Por quantitative easing. Então a gente tem aqui no Q1, né? No QE1, a gente tem o QE2, QE3 e agora o QE Infinity, né? Que começou lá em
setembro de 2019 com as operações do Ripple Market, né, das compromissadas aqui no Brasil a gente chama. Então eram operações que o Banco Central americano teve que começar a intervir, trazendo caixa para dentro do trazendo dólares para dentro do mercado interbancário, porque estava realmente faltando ali liquidez, né? Então, a gente tem aqui um movimento bem interessante, porque só nesse gráfico aqui vocês já podem ver que 2008, né, onde a gente teve a crise do subprime, ficou para trás parecendo uma criança, né? Essa barra desse gráfico aqui de hoje, a gente tem realmente aqui uma situação bem discrepante, né, com o que aconteceu já com os anteriores, né, as impressões de dinheiro em massas anteriores. Então, desde setembro de 2019, a gente está aqui num viés aqui de impressão sem parar, né? Então, a gente tem aqui alguma comparação entre alguns ativos, né, no mercado financeiro tradicional, né? E assim a capitalização de valor, né? Então aqui a gente tem um gráfico que foi feito pelo Paul Tudor Jones, que quem não sabe é um dos maiores investidores lá de Wall Street também. O cara comprou um dia desse aí mais de 150 milhões de dólares aí em opções de Bitcoin. Então é bem interessante vocês estarem entendendo que aqui são pessoas renomadas no mercado. A gente está falando de um fundo gigantesco chamado Grayscale, né, que a gente já vem comentando aqui há alguns tempos já, né, e é um dos principais fundos de investimento. Na verdade, é o principal fundo de investimento em criptomoedas para investidores institucionais. Então, Paul Tudor Jones ele exatamente fez essa questão de fazer uma comparação entre alguns ativos aqui. Financial assets, né, são ações, são tudo que é negociado aí no mundo financeiro. O purchasing power, né, o seu poder de compra, a confiabilidade, a liquidez e a portabilidade, né? Ele fez essa comparação entre esses ativos. Então, ele também trouxe o market cap, né? E aqui a gente tem 266 trilhões de dólares, né? Em dinheiro, a gente tem 39 trilhões de dólares, né? Em dólares, né? A gente tem também em ouro cerca de 12 trilhões de dólares em ouro. E quando a gente vê o Bitcoin são apenas 207 bilhões de dólares. Por isso você já vê que você tem uma capacidade total de simplesmente conseguir ver que o Bitcoin ele tem uma assimetria muito grande. Por ser tão pequeno comparado aos outros ativos que eles estão listados aqui, você simplesmente consegue entender que a capacidade de multiplicação, de criação de valor, de preservação de valor que o Bitcoin pode assumir nos próximos anos, ela é exponencial. E se você não entender isso, você vai acabar participando de um movimento de ficar naquela flanelinha, né? Aquele negócio que, ai, subiu 5%, ai, caiu 10%, ai, não sei o que, perdi, pô, caiu US$ 150, tá derretendo, meu Deus, tá ligado? Tu fica ali um cego no meio do tiroteio. E aí, a gente tem umas comparações aqui, eu só não entendi muito bem porque que ele botou portabilidade aqui junto com igual ao cash, né? Se você tem um Bitcoin aqui com a portabilidade máxima, né? Porque se ele botou 80 pontos aqui para a portabilidade do Bitcoin, por que ele bota 80 pontos para a portabilidade do cash, né? Do dinheiro? Porque não existe. Como é que você vai transportar aí, por exemplo, aí, saia do seu país aí com 100 mil dólares aí em dinheiro, para você ver o que acontece? 100 mil reais, seja uma quantia um pouco maior, em dinheiro assim, saia, pegue um voo para você ver o que acontece. Agora, se você sair com esse mesmo quantia em Bitcoin, um abraço, ninguém vai nem saber. As palavras estão na sua cabeça. E aí, simplesmente, a gente tem a questão de supply e demand, né, que a gente está crescendo cada vez mais, as pessoas vão entendendo, o Bitcoin tem um supply fixo, né, de 21 milhões, a demanda ela cada vez mais é crescente, né. A gente tem alguns outros dados aqui, as active coins, né, são as coins ativas, né, os Bitcoin que ficaram ativos, que estão ativos no mercado ali em movimentação. Então a gente tem um gráfico aqui falando sobre o Holder versus Speculator Index, né? Que é um gráfico que mostra a diferença entre as pessoas que estão holdando e as pessoas que estão especulando. E como é que ele diferencia isso? Então exatamente as pessoas que estão holdando são pessoas que não moveram aí o Bitcoin num prazo de 1 a 3 anos. Então, se você não mover o seu Bitcoin, os seus Bitcoin que tem ainda da sua carteira, num prazo de 1 a 3 anos, você já é considerado um holder. E por isso você está aqui nessa linhazinha cinza clara que vem aqui
no meio do mapa aqui da gente, no nosso gráfico aqui que a gente vem analisando. Então, você pode ver que essa linha aqui vem crescendo constantemente, né? A partir desse momento aqui do final de 2018, começo de 2019, a gente tem um crescimento exponencial nessa linha de hold, né? Ou seja, as pessoas estão cada vez mais holdando. E aí a linha azul, ela é exatamente as pessoas que estão especulando. E como é que ele identifica as pessoas que estão especulando? É exatamente pessoas que moveram as suas moedas, os seus Bitcoin, dentro dos últimos 90 dias. Então, se você moveu o seu Bitcoin ou comprou alguma quantia de Bitcoin nos últimos 90 dias, você ainda está enquadrado no sentido dos especuladores, né? Então, espero que vocês estejam rodando aí, não fiquem se abalando com coisa pouca e simplesmente a gente vai ver aqui que a linha azul está perto das mínimas aqui, né? Então é bem interessante você entender que agora os especuladores estão nas mínimas e os holders estão nas máximas, né? Mais um indicador aqui, né? Bitcoin held for over an year, né? Um Bitcoin holdado por mais de um ano. Então você tem aqui essa linha azul que tem mostrando o número de Bitcoin que está sendo holdado por mais de um ano. Né? Então é bem interessante. Tem um outro indicador aqui que ele chama de Bitcoin Days Destroyed, BDD, né? Bitcoin, dias de Bitcoin destruídos. O que é isso? Né? Você pode, meu irmão, que loucura é essa? Dias de Bitcoin destruído, que diabo de indicador fundamentalista é esse? Então imagina que é o seguinte, eu tenho um Bitcoin na minha carteira e eu seguro esse Bitcoin por 10 dias, vamos supor, vou fazer que nem um exemplo que ele mostra aqui, e com certeza os links vão estar na descrição, né? Você já sabe desse tipo de coisa, não precisa nem dizer nada. Então, vamos dizer que eu comprei aqui um Bitcoin, eu estou segurando ele aqui há 10 dias e eu passo para você. Quando eu passo para você, eu destruo 10 dias de hold de Bitcoin. Então é bem interessante vocês entenderem também. Tem uma métrica aqui que é o Bitcoin Days Destroyed, né? E é exatamente isso daí que ele tenta ver com essa métrica, né? Então tem duas médias, tem o preço do Bitcoin na linha azul, na linha clara, você já deve conhecer, porque a gente sempre está olhando esse mesmo gráfico, na escala logarítmica. E a gente tem essas outras duas linhas aqui, uma linha mais volátil, que é a de 15 dias, né? A média móvel de 15 dias desse Bitcoin Days Destroyed. Então, quando o que é que ele fala com esse indicador? Quando a gente tem um número muito alto nesse Bitcoin Days Destroyed, a gente tem próximo de um topo de mercado, né? Então a gente está aqui nas mínimas históricas ainda, segundo ao Bitcoin Days Destroyed, né? O BDD. E aí a gente tem Bitcoin Short Term Revived Supply, né? Aquela supply que estava parada ali no curto prazo e simplesmente foi reativada. As pessoas começaram a disponibilizar ali também. Então tem outras métricas aí interessantes. A gente tem também Realized Capitalization, né? A capitalização realizada. Então a gente está aqui num patamar bem interessante também aqui ainda. Não tão interessante quanto a gente já esteve, por exemplo, aqui nessas partes verdes aqui do gráfico. Tem umas partezinhas verdes aqui, mas você vê que a gente já teve aqui um movimento inicial de sair dessa parte verde, está querendo começar a subir novamente, né? Então vamos ficar de olho, porque a gente tem muitos indicadores aqui. Então a gente tem o Stock to Flow, que ele mede exatamente, ó, bem fácil, é calculado dividindo a supply existente pela a capacidade de criação de nova supply daquele ativo, daquela commodity, no caso Bitcoin, ao ano, né? Então imagina que você consegue produzir, sei lá, vamos supor aqui, vou dar um exemplo, você consegue produzir 10 mil Bitcoin por ano, vamos supor, não é isso, eu estou só chutando. Então você consegue produzir 10 mil Bitcoin por ano. Então o que é que você teria que fazer para calcular aqui o stock to flow? Você pega o tanto de Bitcoin que já tem no mercado e divide pela capacidade de produção anual. E aí você tem um modelo chamado stock to flow, que é bem seguido e bem acompanhado por traders de commodities, né? Inclusive um dos caras que criou esse indicador voltado para o Bitcoin foi o Plan B, né? Foi o cara lá do Twitter chamado Plan B. Então, se você segue ele lá, é bem interessante que você siga, né? Então, a gente tem um Stock to Flow mostrando aqui que a capacidade do Bitcoin de chegar a $1 milhão, com a sua escassez programada, né? Porque a gente sabe que a cada 4 anos a gente passa por um processo chamado halving, que a gente acabou de passar, e exatamente a gente tem um corte na produção mundial, o que impacta diretamente este tipo de
indicador, né? Porque se você tem um corte na produção mundial anualizado, né? Então você tem que entender que quando isso acontece, você tem uma quebra na produção mundial. E quando aí você vai estar dividindo por menos, você vai estar expandindo também o preço do ativo com o passar do tempo. Também tem aqui o tanto de bitcoins holdado pelas exchanges, né? Então aqui tem outro indicador. Como vocês podem ver, um relatório muito completo, né? Muito complexo, falando muito, sobre muitas coisas, né? O número de usuários ativos, né? Diariamente. Então a gente está vendo o número de usuários ativos diariamente aí crescer na rede. Interessante demais. A gente está vendo aqui o Whale Index, né? Que é o número de baleias que tem no mercado. Então é bem interessante também a gente estar acompanhando que o número de baleias no mercado também só cresce, né? As baleias estão comendo tudo. E você que é a sardinha desgraçada tá aí pensando em alguma coisa, tá ligado? E a gente tem o preço de produção do Bitcoin a partir do custo que ele tem para ser produzido. Então imagina que a gente tem um custo de energia elétrica, de capacidade de manutenção de equipamentos, você tem que ter funcionários, você tem que ter todo esse tipo de coisa. Então isso tem um custo inerente para você produzir aqueles Bitcoin. É isso que dá o valor também aos novos Bitcoin que vão sendo criados, né? Então o custo de se produzir Bitcoin hoje ele está aqui mais ou menos aqui nessa caixa aqui dos 6, 7, 8 mil dólares aí, não dá para ver direito aqui no gráfico, mas vocês conseguem ver que essa linha mais escura aqui nesse gráfico é exatamente a linha que mostra onde está o preço do custo de produção do Bitcoin agora no momento. Então a gente tem um ratio aqui de profitabilidade dos mineradores, né? Então quando a gente está aqui nessas regiões verdes aqui embaixo, são as melhores regiões. Por quê? Porque os mineradores ainda não estão no lucro exacerbado, né? Não está tendo aquela vontade dos mineradores de estar vendendo tudo que eles vão conseguindo novo, porque simplesmente eles ainda estão numa fase inicial ali do movimento. A gente sabe que quando está nessa fase verde aqui, segundo esse gráfico, é um bom ponto de entrada, né? Então, um bom ponto de saída seria exatamente quando a gente está no ápice aqui e da lucratividade, né, da profitabilidade ali, né, da lucratividade da profitabilidade. Né? Profitability. Profitability. E é em inglês. Aí. E aí é bem interessante, um relatório bem interessante, fala aí da conclusão também, do que ele acha. Então eu achei muito interessante porque vieram os vários indicadores fundamentalistas para você, né, conseguir pensar como os caras que estão lá em Wall Street pensam, né? Então é bem interessante que vocês entendam esse tipo de coisa. Né? A segunda notícia de hoje aqui é falar um pouco do autor aqui, do Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é o próprio Robert Kiyosaki. Então esse cidadão aqui, ele é bem conhecido no mundo de investimentos tradicionais e ele lançou um tweet aí, uns tweetzinhos aí, falando exatamente algumas coisas a gente vai repercutir hoje aqui também. Então, por que o Buffett está fora dos bancos, né? A gente está próximo de ver aqui, segundo Robert Kiyosaki, né? A gente está próximo de ver aqui, algumas bankruptcies, né? Então, são falências bancárias. Major Bank Crisis Coming Fast, né? Então, a gente está vendo aí que uma crise majoritária de bancos está chegando cada vez mais próximo, né? E que o Fed, né, está tentando tomar de conta o Fed e o Tesouro Americano estão tentando tomar de conta da questão bancária, né, de começar a agir como um banco mesmo para pessoas normais, né, e não só para bancos. Então, essa questão do Fed ficar disponibilizando helicopter fake money, né, que é exatamente essa questão de ele ficar distribuindo dinheiro para as pessoas ficarem em casa, sem trabalhar, sem produzir, sem fazer nada, isso aí é uma coisa extremamente prejudicial. Mas eles estão fazendo exatamente para poder evitar qualquer tipo de rioting, né? Que é exatamente os protestos, né? Que as pessoas não fiquem indo para as ruas lá fazer loucuras e destruir as coisas porque realmente o sistema não está agindo de maneira saudável. E aí é tempo para comprar ouro, prata e Bitcoin. Do you have it? Tá ligado? Ele ainda pergunta, você tem? Tá ligado? Então vamos se ligar, galera. Quem tá dizendo aí são os caras mais pica do Brasil, ou do Brasil não, do mundo. Eu só tô aqui repercutindo o que a galera passa, né? Tem um outro tweet interessante dele aqui, ele falando também, o Robert Kiyosaki, né? Falando também que a gente tem um market, né? Um stock market, um mercado de ações que possivelmente vai estar apenas subindo até a questão da
da eleição americana, né? Então imagina que depois, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que depois das eleições americanas, a gente pode sim começar a ver o mercado derreter e derreter forte. Derreter forte, galera, depois das eleições americanas. Por quê? Porque depois das eleições não vai ter mais muita coisa para acontecer. Então já vai estar definido algumas coisas e simplesmente a gente pode ter uma queda much bigger, né? Um crash muito maior aqui do que em 2020, né? Então, aliás, em março de 2020, quando a gente viu ali a crise do Corona Crash, né? Então, é bem interessante a gente entender que ele fala de novo sobre o Buffett ter saído dos bancos e estar entrando no gold, né, no ouro, e fala também um pouco sobre a prata, dizer que é um ótimo investimento. Eu acho bem interessante também a prata. Eu acredito que a prata também esteja desvalorizada nesse sentido. E aí, a gente passa para a nossa última notícia de hoje, que é exatamente falar que a China, aliás, o mercado do Oriente, né, ele está simplesmente aí detonando nos usos de Tether, né? Então, galera, pelo menos aqui no Brasil a gente já está ligado que a Tether, ela não funciona da maneira com que a gente acha que ela deve funcionar, né? Por quê? Porque ela não tem transparência, ela não é capaz de ser auditada, não é capaz de ser medida, né? Você não tem como conferir o que é que está ali dando lastro àqueles tokens, né? Você não sabe se aquele número de tokens que existe no mercado é um número real. Né? Então é por isso, e aqui eu faço mais um alerta, é por isso que a gente precisa do DAI. Né? Não é porque eu trabalho lá com o Maker, que eu já falava disso há muito tempo. Né? Então é interessante vocês verem aí que o número lá na Ásia está crescendo cada vez mais o uso de Tether, porque as pessoas são barradas lá pelos governos de utilizarem moeda fiat para poder comprar criptomoedas. Né? Então eles compram Tether para poder também fazer pagamentos internacionais. E isso também é um dos drivers, né? Das coisas que leva exatamente a Tether ter essa grande adoção. Né? Os asiáticos como um todo, eles tentam fazer seus pagamentos também internacionais de maneira mais rápida, mais simples, mais clara com o Tether, né? Mas mal sabem eles o risco que eles mesmos estão correndo. Então vamos ficar ligado, troca por DAI, beleza? Aqui no Brasil a gente já sabe, troca por DAI, porque o DAI você pode confiar no sentido de que você pode auditar. Na verdade você não pode confiar, você não precisa confiar em ninguém. Falei errado. Você não confia em nada, nem em mim. Você confia que você pode ir lá e verificar o que é que dá o valor a cada moeda do DAI, por exemplo. E é isso a principal diferença que a gente tem do DAI para as outras moedas. Né? Então, galera, com isso aí a gente vem fazer aquele refresh live especial aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa introdução aí, desse nosso acompanhamento que a gente faz aqui diariamente. Então, sexta-feira da maldade, né? Um abraço aí para todo mundo. E tamo junto total aí. Mercado hoje dando uma realizada mais forte aí, o pessoal se espanta, né, com pouca coisa, mas é aquele negócio. Se você tá nas altcoins, meu amigo, é porque você tá afim de risco. Né? Então você vê 14, 15% cair na One, aliás, a One não, perdão, no dia, né? Você não pode se espantar com esse tipo de coisa. Então a gente tem aqui, mas antes disso, né, galera, eu queria que você deixasse seu like aí, né, para poder fortalecer a nossa parceria, né? E se inscreve aí no canal, né? Ajuda aí, beleza? Todo dia aqui trazendo uma noticiazinha, alguma coisa ali interessante que tem ali no mercado, um ponto de vista diferente aqui, beleza? É nóis. Então a gente tem aqui, ó, 376 bilhões de dólares aqui dentro do mercado total aqui de criptomoedas. A gente tem 90 bilhões negociados somente nas últimas 24 horas. E a gente tem 57,6% de dominância deste mercado somente do Bitcoin. Então 12,1% vem para o Ethereum e o gas agora está incríveis 220 pontos. Né? 202 pontos é o GUI atual aí, cuidado com as movimentações. Então a gente tem aqui o Bitcoin a 11.727 dólares, né? Deu uma realizada interessante aí, chegou aos 12.500 nos últimos dias e agora está 727, né? 11.727. Então a gente vem ver o Ethereum aqui 404 dólares aqui, bem interessante, 45 bilhões de dólares também, Bitcoin com 216 bilhões. Então a Syntex vem caindo 10 aqui, a Chainlink vem caindo 14, a Kyber vem segurando a pancada aqui com 5,1 de positivo e a gente segue. E a gente segue aqui direto para o gráfico do Bitcoin de longo prazo, né? Porque você sabe que aqui a gente sempre olha com essa visão um pouco mais de fora, né? Você tira o zoom, né? Você vai tirando o zoom ali para você poder identificar os movimentos do mercado ali e poder, quem sabe, se beneficiar, né? Então vamos ficar ligado, galera. Vamos ficar ligado aqui, vamos chegando aqui próximo do dia de hoje, vamos chegando próximo do dia de hoje, chegando próximo do dia de hoje, e aí quando a gente chega, a gente vê aqui o que é que acontece. Simplesmente a gente está aqui
com o Bitcoin testando o fractal de 21 períodos, que hoje está na casa dos 11.688 dólares, galera. Então vamos ficar ligado porque está bem interessante, ele está testando esse suporte aí, vamos ver como é que vai ser o fechamento do candle no gráfico diário de hoje, e a gente vai ter que ver como é que ele se comporta. Se ele vai conseguir fechar acima desse patamar dos 11.689 ou se ele vai simplesmente cair e achar um novo fundo, né? Então a gente vai ver como é que vai ser o comportamento aqui do preço, né? Porque ele vem fazendo aqui fundos ascendentes e um topo meio que retilíneo, vamos dizer. Ele teve esse crescimento aqui, a gente poderia contar aqui como 2 dias, mas por enquanto ainda vou deixar esse triângulo assim dessa maneira. A gente vai acompanhar ele para ver se a gente consegue achar algum tipo de suporte e a gente segue. Então hoje eu vou falar bem rapidinho aqui de gráfico, galera, porque realmente a gente fala direto todo dia, então não mudou muita coisa, está praticamente da mesma maneira. Então vamos vir aqui pro Ethereum. O Ethereum rapidinho, né? Tentar aqui rapidinho, porque é difícil. É difícil. É difícil. Ah, tá aí ele. Tá aí ele. Sabia que ele vinha pra cá. Então o Ethereum também está testando fractal de 21 períodos ali na casa deixa eu ver, dos 403 dólares. Então é bem interessante a gente ver essa movimentação aí. A internet está carregando aqui que nem a Xuxa. Então a gente tem que aguardar a movimentação bem interessante aí do gráfico aqui também. Tá carregando igual a Xuxa. Então a gente vai ficar devendo aí para vocês hoje aí, pessoal. Mas a gente está aqui testando fractal de 21 períodos. Quem sabe a gente aguenta aí a pancada na casa dos 21 dólares. Aliás, dos 21 dólares. Não tem nada a ver com 21 dólares. 403 dólares fractal de 21 períodos. Então a gente tem hoje o preço dos 404 dólares. É um ponto bem interessante. A gente achou o suporte ali. Tá achando. Então vamos ver se a gente vai conseguir realmente marcar esse ponto de suporte aí. Porque a gente já tem aqui os próximos fractais aqui chegando na sequência, né? Fractal de 50 períodos está ali nos 321 dólares. Isso aqui a pancada é alta. Mas, né, é interessante a gente ficar de olho nesses patamares aí e entender como vai ser a movimentação dos próximos dias, beleza? Então tamo junto, galera. É isso aí. Tá aqui para nossa tela de encerramento aqui. Tamo junto. Um abraço. O mundo é de quem investe aí, pessoal. Nunca se esqueçam disso. Ativem as notificações. Deixem o seu like aí. Fortalece a parceria, galera. Fortalece a parceria, pelo amor de Deus, galera. Tamo junto, aqui as redes sociais, entra na descrição, acessa os grupos do Telegram. Lá vai ter a inscrição lá da aula, da quarta aula, da quarta turma de Yield Hacking, né, que a gente vai fazer. Então se inscreve lá, tamo junto, é nóis, um abraço. Um bom fim de semana a todos e valeu.